Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Teta na área e hoje estamos aqui para mais um conteúdo de física. Dando sequência aí, então, na frente B no módulo 1, pessoal. Lembra que a semana passada nós começamos exatamente esse assunto, falando dos princípios da ótica geométrica. Vimos muitas coisas importantes, mas é efetivamente na aula de hoje que a gente começa a olhar um pouquinho com mais cuidado para o que o vestibular talvez tenda a cobrar de vocês. Tá? O assunto hoje envolve um dos fenômenos ópticos mais importantes do nosso dia a dia, que é a reflexão luminosa. Tá? Começo aqui com algumas imagens, imagens essas que vocês estão cansados de ver, que são os espelhos, sendo que nós temos aí espelhos planos e espelhos não planos. Tá? E aí nós temos a luz sendo refletida por esses espelhos, formando essas mais variadas imagens que vocês estão observando. Hoje nós vamos fazer um estudo da reflexão, mas vamos focar o espelho plano. Tá? Mais para frente, se eu não me engano, no módulo 2, aí, que é o próximo módulo, nós falaremos dos espelhos esféricos. Beleza? Então bora lá, pessoal. Bom, o que é a reflexão? A gente está muito acostumado à ideia da palavra refletir, mas na verdade qual o significado de refletir? A gente fala que a reflexão ela acontece quando parte de um feixe luminoso retorna ao meio de origem após incidir a uma superfície de separação, mantendo a mesma velocidade de propagação. Mateus, eu não entendi. Então vamos lá. Imagine que você produziu um feixe de luz, tá? Esse feixe de luz ele é feito por raios de luz e você faz esse raio de luz incidir sobre uma superfície de separação. Tá? Pode ser um espelho, pode ser uma parede, pode ser um objeto qualquer. Você faz essa luz incidir nessa superfície. E parte dessa luz retorna para o mesmo meio. Mateus, como assim mesmo meio? Gente, por exemplo, quando você está se olhando no espelho, você está jogando luz, essa luz está se propagando no ar, ela vai bater no espelho e ela vai voltar para o ar. Ou seja, ela estava se propagando no meio que era o ar e voltou a se propagar no próprio meio. E isso faz com que essa luz ela mantenha a sua velocidade constante. Isso é diferente de um assunto que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que nós chamamos de refração, que é quando, por exemplo, você faz a luz do ar entrar dentro da água, por exemplo. Como ela mudou de meio, vai ocorrer uma mudança na sua velocidade. Mas não é isso agora. Aqui nós estamos estudando o fato da velocidade da luz se manter constante, porque ela estava se propagando no meio, ela sofre reflexão em algum objeto e ela volta a se propagar no mesmo meio. Tá? E quando a gente fala em reflexão, existem dois tipos de reflexão. O que nós chamamos de reflexão regular e o que nós chamamos de reflexão difusa. Tá? A reflexão regular é aquela que acontece bonitinha. Repare que você tem aqui um conjunto de raios paralelos e a hora que eles se refletem, eles continuam paralelos um ao outro. Aqui embaixo uma situação experimental vendo a reflexão regular. Já a reflexão difusa, ela acontece numa superfície que não é tão lisa, tão polida como a que a luz incidiu na reflexão regular. Geralmente a reflexão regular ela acontece nos espelhos. Tá? Agora, qualquer outro tipo de superfície, geralmente a reflexão ela é difusa, ou seja, a luz ela se espalha, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, no item D dessa imagem que vocês estão vendo. Repare que você não tem o caminho da luz bonitinho, assim como você tinha na imagem C. Por quê? Porque a luz aqui está se espalhando para todos os lados. Isso é uma reflexão difusa. Mas embora independente da reflexão ser regular ou difusa, elas seguem leis. E o que eu preciso te mostrar agora é quais são as leis da reflexão, porque são essas leis que nós vamos carregar conosco nos momentos de aplicar a reflexão na formação de imagens. Tá? Bom, as leis da reflexão são duas, pessoal.
A primeira lei, ela fala de um raio que nós chamamos de raio incidente, e eu quero que vocês reparem na imagem, o raio incidente é aquele raio de luz que vai atingir a superfície refletora, tá? Fala de uma linha imaginária que nós chamamos de normal, né? Essa reta chamada de normal é uma reta que apenas nos orienta aqui dentro. Ela vai ser, né, utilizada para que a gente crie orientação. E ela, pessoal, ela sempre está exatamente no pontinho, ó, no pontinho onde o raio incidente bateu. E ela é assim chamada porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície refletora. Tá? Então, a primeira lei está falando que o raio que chega na superfície refletora, essa reta suporte, que nós chamamos de reta normal, e o raio refletido, que é o raio que sai, né, que volta da superfície refletora, eles são coplanares. Mateus, o que significa ser coplanares? Que eles estão contidos no mesmo plano. Tá? Essa é a primeira lei. Ela não é a lei mais importante, embora seja algo que aconteça a todo momento, né? Mas a lei que geralmente nós utilizamos para resolver muitos exercícios é o que nós, né, chamamos de segunda lei, que ela fala o seguinte: os ângulos de incidência, que nós representamos pela letra I, e de reflexão, que nós representamos pela letra R, são sempre congruentes. Mateus, o que é congruentes? Para a gente aqui são iguais, tá? Mateus, o que é o ângulo de incidência? Então repare que aqui na imagem o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, que é esse ângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou marcando na imagem. Tá? Ele tem que ser igual sempre, independente da reflexão ser regular ou difusa, a um ângulo chamado de ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a nossa normal, tá? Que é esse ângulo aqui. Então, essa é a lei que, né, evidentemente, é a lei forte aqui para os exemplos que nós vamos tratar. A todo momento, quando você desenhar um raio de luz chegando numa superfície refletora, você tem essas leis da reflexão por detrás, te dando esse embasamento físico para que você consiga, né, fazer as construções geométricas e matemáticas necessárias aqui dentro. Tá certo? Tudo bem? Então, primeira lei, o ângulo incidente, desculpa, o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, estão no mesmo plano. E o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes, ou seja, são iguais. Beleza? Bom, o que nós vamos focar agora? Nós vamos focar tá difícil hoje, hein? Uma das utilizações da reflexão, que é a formação da imagem nos espelhos planos. Tá? E eu queria, antes de, né, te dar a construção, a geometria envolvida, queria que você pensasse a respeito dessas duas imagens. Então, repare que você tem aqui uma pessoa, né, onde está representando apenas os seus olhos, e essa pessoa aqui dentro ela vai ser chamada de observador. Tá? O observador é uma pessoa importante dentro da ótica, e você tem aqui um objeto. Tá? E esse observador ele está olhando direto para esse objeto. Então, vamos imaginar que esse objeto ele está emitindo ou refletindo a luz, beleza? Às vezes ele não tem luz própria, né, pessoal? Às vezes não é uma fonte de luz primária, tá? A luz do sol poderia estar batendo nele e ele, né, refletindo essa luz até os nossos olhos. Gente, quando você olha alguma coisa, você não enxerga os raios de luz. Você concorda comigo? Você enxerga aquela coisa porque aquela coisa está mandando luz até os seus olhos. Tá? Então, nessa primeira imagem, essa pessoa está vendo esse pontinho azul, né? Que seria um objeto. Por quê? Porque está indo luz direto do nosso objeto até os nossos olhos. Só que olha que interessante agora, se a gente fosse querer enxergar esse objeto azul através de um espelho. Tá? A luz saindo do objeto bateria no espelho e iria até os olhos do nosso observador.
Só que, pessoal, o nosso cérebro, ele não é capaz de enxergar o raio de luz. Olha que interessante. Nós, olhando para o espelho, juraríamos que a luz está vindo de um ponto que está representado por esse pelinha. Tá? Então, olha que interessante. Aqui na primeira imagem, eu vejo bonitinho o objeto, porque tem luz chegando até os meus olhos, mesmo que eu não esteja vendo os raios de luz. Aqui agora, eu olho para o espelho e vejo a imagem do meu objeto refletida no espelho. Eu não estou vendo, eu não estou olhando para o objeto diretamente. Eu estou olhando para o espelho, mas a luz sai do objeto, bate no espelho e vai até os meus olhos. E eu tenho a sensação de estar vendo esse objeto aqui nesse pontinho. Esse ponto, para mim, é da onde a luz parece estar vindo. A luz não está vindo daqui, né, gente? A luz está vindo daqui, batendo no espelho, indo até os meus olhos. Mas eu tenho a sensação que a luz está vindo de algum local, e esse local é exatamente onde está esse, né, pontinho rosa, que eu estou chamando de pelinha. Esse ponto é o que nós chamamos de imagem do objeto. Então, às vezes, alguns alunos falam assim: Mateus, quando eu me olho no espelho plano, eu vejo a minha imagem. Perfeito, né? O que é essa minha imagem? Eu costumo falar assim, ó, a sua imagem é de onde a luz parece estar vindo e saindo para chegar até os seus olhos. O seu cérebro ele não é capaz de perceber que a luz está saindo daqui desse pontinho P, batendo no espelho e chegando até os seus olhos. Você jura que a luz está vindo de algum lugar, de algum objeto, entre aspas, né? De alguma coisa que está ali dentro do espelho. E aquilo de onde a luz parece estar vindo é o que nós chamamos de imagem. Gente, essa conversa, ela parece ser esquisita, porque é muito normal a gente olhar para os espelhos e nos ver, só que nós nunca paramos para fazer um estudo real do que está acontecendo. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, algumas coisas, elas são esquisitas nesse momento. Mas nós estamos dentro da ótica, estamos estudando uma parte da física, e existe toda uma linguagem, toda uma linha de raciocínio que nós temos que ter aqui dentro. Por mais que você aparentemente não entenda de bate-pronto, são algumas coisas que você vai ter que aceitar, porque é assim que a gente se refere aqui dentro, tá? Então, esse pontinho pelinha que você está vendo é a imagem, né, do meu objeto, que aqui está, quando esse objeto manda luz para o espelho e essa luz vai até os meus olhos. Para mim, eu que estou olhando essa imagem, é como se a luz estivesse saindo daqui de trás. O meu cérebro não é capaz de perceber o raio de luz sofrendo a reflexão desses pontinhos como, né, ele está recebendo. Tá? Isso é a imagem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer agora uma construção um pouco mais detalhista, né? Porque quando eu olho para esse desenho aqui, esse pontinho que é a imagem, quais são as características dela? Onde está essa imagem? E vocês vão perceber que tem todo um linguajar específico para isso, tá? Então, nós vamos fazer agora a imagem de um ponto, né? Esse pontinho luminoso no espelho plano, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui um espelho plano. Esses risquinhos que eu faço para cá é para indicar que a parte oposta é a parte refletora, tá? Então, pessoal, os risquinhos, eles sempre vão mostrar onde é a parte opaca do espelho, né? Ou seja, aliás, todo espelho ele é opaco, né? Mas onde é a parte refletora e onde não é a parte refletora. Então, quando eu ponho os risquinhos para cá, eu estou falando que do outro lado é a parte refletora. E esse objeto, eu quero localizar a imagem dele. Tudo bem? Eu sei que, gente, está saindo luz de todos os lados desse objeto. E alguns desses raios de luz vão bater nesse espelho. E eu vou utilizar um pouquinho da geometria para construir, utilizando esses raios de luz, a imagem desse objeto.
tá? Então vamos imaginar que eu peguei esse primeiro raio de luz, né? Esse raio da cor verde. Então olha que interessante. Esse raio verde que está chegando é o nosso raio incidente. Quando ele chega, eu desenho ali ó, a minha reta suporte chamada normal e eu determino ali um certo ângulo, que nós chamamos de ângulo de incidência. Tá? Eu sei que esse raio de luz ele vai se refletir com um ângulo, né, de reflexão representado pela letra R, e esse raio que volta é o raio refletido. E eu sei que o I e o R precisam ser iguais. Tá? Bom, além desse raio verde, eu vou desenhar um outro raio também, que é esse raio azul. Tá? Gente, eu escolhi dois raios quaisquer. Existem infinitos raios, tem raio chegando, né, daqui, estão batendo no espelho e estão sofrendo a reflexão. Mas eu estou focando esses dois raios, o verde e o azul. O raio azul também é um raio incidente. Ele também chega aqui com um ângulo, né, de incidência no espelho. Eu também tenho a minha linha normal, ele vai se refletir, eu tenho aqui o raio refletido e aqui eu tenho o ângulo de reflexão. E o I' e o R', eles são iguais, beleza? Bom, eu consigo agora, com esses dois raios refletidos, localizar a imagem daquele objeto. Tá? E para isso, eu vou utilizar um conceito que nós chamamos de prolongamento. Gente, olha esse raio refletido verde. Se eu prolongar ele para o outro lado do espelho, eu tenho esse pontilhado verde que vocês estão vendo. Olha o raio refletido azul. Se eu prolongar ele para o outro lado do espelho, eu tenho essa linha pontilhada azul. E olha que interessante. Esse pontilhado verde, esse pontilhado azul, eles estão se cruzando exatamente nesse pontinho aqui embaixo. Esse ponto é o que nós, na física, chamamos de imagem do objeto que eu coloquei na frente do espelho. Então, por exemplo, se isso daqui é uma estrelinha luminosa, aqui eu veria a imagem daquela estrelinha, tá? Se isso daqui é uma lâmpada, esse ponto aqui seria a imagem dessa lâmpada que está colocada aqui dentro. E se a gente brincar com um pouquinho de geometria, que eu não vou me estender tanto agora, a gente consegue perceber, se o meu objeto está a uma distância d do espelho, a minha imagem também está a uma distância d do espelho. A gente aqui costuma usar uma linguagem esquisita, mas é a linguagem que nós utilizamos. A gente costuma falar assim, quando alguém me pergunta, Mateus, onde está a imagem do objeto? Né? Porque as pessoas querem localizar as coisas. Eu costumo falar assim, olha, a imagem desse objeto ela está do outro lado do espelho, a uma mesma distância que o objeto está. É estranho pensar nisso, mas é assim que a gente tem que pensar. O espelho não reflete tudo que está na frente. É como se ele criasse, né, um mundo duplicado do que está na frente dele. Quando você, por exemplo, coloca um espelho no banheiro, você, às vezes, dependendo do tamanho do espelho, você vê até o reflexo do próprio banheiro. Né? Você não se vê apenas, né, ali na imagem formada, você vê o ambiente duplicado também. É exatamente assim que eu gosto de pensar. Como o meu espelho ele reflete tudo que está na frente, é como se ele criasse do outro lado dele um ambiente idêntico a esse. Entendeu? E a sua imagem está dentro desse ambiente idêntico. Eu sei que soa esquisito falar desse jeito, mas é a melhor maneira da gente identificar e perceber as coisas aqui dentro. Tá? Então, Mateus, onde está a imagem desse meu objeto O? Eu vou sempre falar assim, ó, ela está do outro lado do espelho, a uma mesma distância. Então, se esse objeto é uma lâmpada, a lâmpada está a 10 centímetros de distância do espelho, essa daqui é a imagem dessa lâmpada e ela está do outro lado do espelho a 10 centímetros de distância também. Tá? Queria que vocês pensassem desse jeito para que talvez ficasse mais fácil a aceitação aqui dentro. É difícil de primeiro o aluno falar, nossa, que esquisito, né? Sim, é esquisito, porque nós não fazemos esse tipo de análise no dia a dia.
Tá? Eu vou colocar aqui agora várias imagens para que você perceba o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, olha só que interessante, né? Você tem aqui o olho de uma pessoa, um observador, e uma vela. E esse espelho azul, né, vai refletir a luz para a gente. A luz está saindo da vela, batendo no espelho e chegando até os meus olhos. Só que quando eu olho para o espelho, eu não percebo a luz fazendo isso. Eu juro que a luz está vindo de algum lugar ali de dentro do espelho. Esse local da onde a luz parece estar vindo é a minha imagem, tá? Então, aqui atrás você tem a imagem daquela vela que foi colocado na frente do espelho. É a imagem que aparentemente está mandando luz até os seus olhos. Eu sei que não é isso que está acontecendo. A luz está saindo do objeto, batendo no espelho, refletindo e indo até os meus olhos. Só que meu cérebro não é capaz de perceber isso. Eu juro que a luz está vindo de algum lugar ali de dentro do espelho. Ou eu poderia falar que eu juro que a luz está vindo de algum lugar de trás do espelho. É claro que você não está se vendo no espelho, você vai sair de frente do espelho para se olhar, né, pessoal? É uma ideia que a gente dá e é um linguajar que a gente utiliza aqui dentro, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Duas situações aí, o pé, né, dessa moça e aí, né, a mão dela e o rosto dela. Olha só que interessante, aqui essa parte de baixo são os pés de verdade. Aqui é a reflexão. Olha o dedão dela. O dedão dela está a uma certa distância do espelho. A imagem do dedão também, tá? Olha o dedinho dela. Ó, o dedinho dela está a uma certa distância do espelho. A imagem também é a mesma distância, tá? Então é como se o espelho produzisse, né, um outro pé dela, né? Seria a imagem do pé dela. A gente fala que essa imagem é como se ela estivesse do outro lado do espelho. A mesma coisa acontece para o rosto dela. Perceba que a pontinha da mão dela está a uma certa distância do espelho. A imagem, a mesma distância. Se isso daqui vale 20 centímetros, aqui vale também, tá? Olha aqui que interessante, uma outra, né, percepção que nós temos que ter. Eu tenho aqui um objeto luminoso, é o pontinho A, beleza? Independente de onde estejam os meus olhos, a minha imagem ela está na mesma posição, que é nesse ponto que eu chamei de a linha. A minha imagem está do outro lado do espelho, a uma mesma distância. Não importa quem está vendo. Não interessa se eu tenho uma pessoa aqui, ou uma pessoa aqui, ou uma pessoa aqui. A minha imagem, a imagem de um objeto, sempre está no mesmo local. A imagem não depende de quem vê. Pode ser que a pessoa não consiga ver, mas a imagem não depende de quem vê. Tudo bem? Isso é uma coisa importante de você pensar aqui dentro. Dentro da ótica, é interessante você pensar, né, no objeto e no observador. Onde está o objeto, onde está a imagem desse objeto e onde está quem está vendo a imagem desse objeto. São coisas, né, totalmente diferentes, mas que obviamente estão relacionadas. Tá? Olha essa imagem aqui, ó, aqui de uma maneira muito mais simplificada, né? Repare que eu tenho um espelho aqui, ó. Esse espelho ele tem esse tamanho que vocês estão vendo, tá? Eu tenho um objeto O1 e a imagem dele do outro lado numa mesma distância. Eu tenho um objeto O2 e a imagem dele do outro lado do espelho. Agora, olha esse objeto O3. Ele não está exatamente na frente do espelho, mas ele tem imagem? Tem imagem. Tá? Mateus, como é que eu determino a imagem de um objeto que não está exatamente na frente do espelho? A gente basicamente prolonga o espelho e imagina que o espelho está até aqui, ó, por exemplo. E aí a gente consegue construir essa imagem. Mateus, da onde vem isso? Isso vem daqueles raios. Se você desenhasse um raio de luz chegando aqui, ó, né? Gente, dá um colher de chá para mim que eu estou desenhando com a mão agora sem régua, tá? E esse raio de luz se refletisse, ó, e aí você desenhasse um outro raio aqui, olha só,
desenhasse um raio para cá, e esse raio de luz também se refletisse, se você prolongasse, olha lá o prolongamento, ó, ia se cruzar exatamente nesse pontinho. É nesse ponto, no cruzamento do prolongamento dos raios refletidos, que se encontra a imagem, mesmo o meu objeto não estando exatamente na frente do espelho. Tá? Bom, e aí então, olha, né, cada uma dessas imagens e aplica o conhecimento que eu disse. Mateus, cadê a imagem do ponto A? Está do outro lado do espelho, numa mesma distância. Cadê a imagem do ponto B? Está do outro lado do espelho, numa mesma distância. E aí você consegue, utilizando essa regrinha, construir a imagem de objetos extensos. Né? Porque aqui ó, nós temos pontinhos luminosos. Aqui eu tenho um corpo extenso. Né? E se eu quiser construir a imagem desse objeto, eu tenho que imaginar que esse objeto é como se ele fosse formado por pontinhos. Tá? Então eu coloquei vários desenhos, seria legal depois você parar, olhar para cada um deles e verificar essa propriedade, que a imagem do objeto está do outro lado do espelho a uma mesma distância. Tá? Bom, Mateus, o que mais nós precisamos saber? Uma outra coisa que nós precisamos saber é das características dessa imagem. Toda vez que a gente vai analisar a imagem formada num espelho, seja ele plano ou não, tá? Essas imagens elas têm algumas características. A primeira delas nós já discutimos, né? A imagem está a uma mesma distância do objeto. Então, repare esse rapazinho, né? Ele é o meu objeto, ele está se vendo aí na frente de um espelho, beleza? Cadê a imagem dele? Está do outro lado do espelho a uma mesma distância. Bom, ela é uma imagem direita. Mateus, como assim direita? O menino não se olha para o espelho e se vê de ponta cabeça, né? Lembra que lá na câmara escura a imagem se formava de ponta cabeça. Aqui não, por isso que nós chamamos ela de imagem direita. E ela é uma imagem igual. Se o menino tem 1,80 m de altura, a sua imagem tem 1,80 m. Mas, Mateus, parece, né, que não é assim. Quando eu estou perto do espelho, parece que a minha imagem é grande. Quando eu estou longe, parece que a minha imagem é menor. Isso se deve a uma coisa que nós chamamos de campo de visão. Pessoal, o campo de visão, ele está associado à distância. Eu, por exemplo, estou aqui na janela do quarto agora, eu estou olhando os carros do estacionamento. Gente, para mim parecem carros de miniatura, mas não são. Por quê? Porque a distância muda o meu campo de visão e eu tenho essa sensação das coisas serem menores ou maiores, mas não é. Né? Quando você pergunta qual é o tamanho da sua imagem, é exatamente o seu tamanho. Se você estiver longe ou perto, você pode ter a sensação dessa imagem ter tamanho diferente, mas ela não tem. Ela tem exatamente o mesmo tamanho, por isso que nós falamos que ela é igual. Tá? E por último, eu queria falar desse termo, o termo virtual. Tá? O termo virtual aqui, pessoal, tem um significado que é o seguinte. Primeiro, repare nessa imagem aqui, ó, né, que a sua imagem ela é construída a partir do que nós chamamos de prolongamento dos raios refletidos. Repare que ela não é feita pelo próprio raio que bateu e voltou, tá? Isso na física te leva ao conceito de imagem virtual. Então, imagem virtual é uma imagem que é construída geometricamente a partir do prolongamento dos raios refletidos e não pelo próprio raio refletido. Aqui agora isso vai te soar estranho porque ainda você não conhece um outro tipo de imagem que nós chamamos de real. Tá? Por quê? Porque espelho plano nunca forma imagem real. Quando a gente for estudar os espelhos esféricos, né, você vai perceber que existem as imagens reais e lá você vai entender a diferença. Mas se alguém te perguntar, Mateus, o que é uma imagem virtual? Você pode falar assim, é uma imagem construída a partir do prolongamento do raio refletido. E uma outra característica da imagem virtual é o fato dela não poder ser projetada. Como assim, Mateus? Por exemplo, você está na frente do espelho, se olhando, tá? Onde você tem que olhar?
para ver a sua imagem? Ora, Mateus, para o espelho. Pois bem, você não consegue projetar ela em outro lugar que não seja o espelho. Isso é uma imagem virtual. A imagem real, você consegue fazer com que ela apareça em outro local. É difícil entender isso agora porque ainda você não conhece uma imagem real. E por quê? Porque espelhos planos nunca vão formar imagens reais, tá? Então, características da imagem no espelho plano. Está a uma mesma distância, do outro lado do espelho a uma mesma distância. Ela é uma imagem virtual, uma imagem que não pode ser projetada, feita pelo próprio prolongamento do raio refletido. Ela é uma imagem direita, eu não me vejo de ponta cabeça, e ela é uma imagem igual ao objeto. Se o objeto tem, sei lá, 30 centímetros de altura, a imagem também vai ter. Não importa aonde você, né, esteja observando. Essa mudança na percepção tem a ver com o ângulo de visão, mas a imagem é sempre igual. Tá? Mas uma coisa interessante acontece nos espelhos, né? Um fenômeno que nós chamamos de enantiomorfismo. Mateus, o que é o enantiomorfismo? Nós chamamos de enantiomorfismo uma inversão lateral produzida pelo espelho plano. Né? Então, por exemplo, quando você está de frente de um espelho plano, você levanta a sua mão direita, a sua imagem ela está levantando a mão esquerda. Né? E por que, Mateus, essa inversão acontece? Por conta da mudança de sentido, né, pessoal? Até quando a gente vai falar de esquerda e direita no dia a dia, mesmo que a gente não esteja falando de espelho, é tudo questão de orientação. Né? Eu estou na sala de aula, olhando de frente para vocês. Eu vou falar da minha direita, eu estaria falando da esquerda de vocês, porque vocês estão me vendo de frente. Agora, se eu quisesse falar da direita de vocês, eu teria que virar de costa para vocês e ficar na mesma posição e orientação de vocês. É isso que os espelhos produzem. Né? Como ele tem essa inversão aí no lado esquerdo e direito, nós chamamos isso de enantiomorfismo. Né? Repare aqui que interessante, ó, a palavra hand escrita, né? Aqui ela está escrita ao contrário. Não sei se vocês já perceberam, em alguns carros, né, ambulâncias de preferência, a palavra ambulância ela vem escrita ao contrário, com essa inversão lateral. Para quê? Para que a hora que você olhe no retrovisor do seu carro, essa inversão seja desfeita e você consiga ler a palavra ambulância corretamente. Isso nós chamamos de enantiomorfismo. Tá? Não é que a imagem é invertida de ponta cabeça, não é isso. A imagem sofre uma inversão lateral, que nós chamamos de enantiomorfismo. Tá certo? Tudo bem? Bom, queria falar também de campo visual. Gente, por exemplo, imagine esse pontinho O como sendo um observador. São os seus olhos aqui, tá, pessoal? Imagine os seus olhinhos aqui. E você tem várias lâmpadazinhas representadas por esses pontos, P1, P2, P3, P4 e P5. Beleza? Imagine que você está olhando para o espelho, você não está olhando direto para esses pontinhos. E você quer me falar quais desses pontinhos você está conseguindo enxergar. Tá? Os que você enxerga é o que nós falamos que são objetos que estão dentro do seu campo visual. E o seu campo visual depende de alguns fatores. Obviamente depende do tamanho do espelho, obviamente depende de onde você está no espelho. Tá? E nós temos uma técnica muito simples para encontrar o campo visual de um observador, que é o seguinte. Primeira coisa seria localizar a imagem do nosso observador. Tá? E lembra que a imagem de qualquer coisa na frente do espelho está do outro lado do espelho, numa mesma distância. E aí, partindo da imagem, eu vou desenhar duas retas passando pelas extremidades do meu espelho, tá? Dá uma colher de chá que eu estou fazendo com a mão aí, pessoal. Então, repare que entre essa reta aqui, ó, que passou pela bordinha do espelho, entre essa outra reta aqui, que passou pela bordinha do espelho, e o espelho, eu tenho essa região alaranjada que vocês estão vendo. Essa região alaranjada é o que nós chamamos de campo visual. Ou seja, qualquer objeto que estiver ali dentro, ao olhar para o espelho, eu consigo ver a sua imagem.
Tá? Então, cadê a imagem desses objetos? Gente, a imagem do ponto P4 está do outro lado do espelho, numa mesma distância. Cadê a imagem do ponto P3? Está do outro lado do espelho, numa mesma distância. Tá? Esses dois objetos, P3 e P4, seriam os únicos que eu, ao olhar para o espelho, conseguiria perceber. E você vê isso de uma maneira muito simples. Ó. Se você desenhar uma reta ligando direto a imagem até, né, o observador, repare que essa imagem ela passa por dentro do espelho. Esses daqui não. Olha o ponto P2. Ó. A imagem do ponto P2 está aqui. Ó. Se eu traçar uma linha unindo direto um ao outro, ó, repare que essa linha ela não está passando por dentro do espelho. Tá? Estou colocando aqui algumas outras, né, imagens. Olha lá. Mostrar para você que o campo visual ele muda com relação à posição onde você está no espelho e, obviamente, com o tamanho do espelho também. Tá certo? Então, pode ser que em alguns exercícios a gente tenha que determinar o campo de visão. Como é que a gente faz isso? Desenha a imagem do observador e traça linhas passando pelas bordinhas do espelho. E aí a gente determina uma região que nós chamamos de campo visual. Tá? E aí eu peço um cuidado. Quando você põe um objeto, né, e olha através desse objeto, algumas coisas você vê, outras você não vê. Não é que essas coisas que você não vê não possuem imagem. É que essas coisas que você não vê não estão dentro do seu campo de visão. Por exemplo, o ponto P2, ele tem imagem? Tem, está aqui. Só que a imagem dele não está dentro do seu campo de visão. Tá? O objeto P5, ele tem imagem? Tem, está do outro lado do espelho a uma mesma distância. Mas eu não vejo, Matheus. Não, você não vê porque não está dentro do seu campo de visão. Tá bom? E por último, para a gente finalizar, né, ficou um pouquinho extensa a aula aí, mas né, espero que vocês compreendam, é o que nós chamamos de associação de espelhos. Mateus, o que significa associar dois espelhos? Basicamente, colocar um espelho de frente ao outro. Mas de frente, não necessariamente né, seria paralelo um ao outro, mas sim podendo formar um certo ângulo entre eles. E olha que interessante, né? Quando você tem aqui um objeto, por exemplo, esse bule, e você coloca ele né, entre dois espelhos que formam entre si um certo ângulo, dependendo do ângulo, você consegue ver várias imagens. Então, repare que aqui na situação de cima, eu vejo apenas 3 imagens. Na situação de baixo, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 imagens. Tá? Ou seja, dependendo do ângulo de abertura entre os meus dois espelhos, eu consigo contar uma quantidade maior ou menor de imagem. Tá? E essa formulinha que vocês estão vendo aqui dentro é a formulinha que permite matematizar isso. Tá? Mateus, o que é esse N então? Esse N é o número de imagens. Número de imagens. Tá? Mateus, esse alfa? Alfa é o ângulo de abertura entre os dois espelhos. Então, dependendo do ângulo de abertura, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de imagens formadas. Tá? E para a gente finalizar, olha aí que interessante, quando a gente põe basicamente dois espelhos, né, quase que paralelos um ao outro. É como se nós tivéssemos infinitas imagens formadas, tá? Eu não me lembro, tem um shopping em Ribeirão aqui, né, que os caras conseguem produzir isso, não sei se é no banheiro, na entrada do banheiro, eles colocaram dois espelhos, um de frente para o outro, e você tem a sensação de basicamente ter várias imagens refletidas. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenham compreendido aí o conteúdo, não é muito simples, tem alguns detalhes né, que a gente leva um tempo para assimilar, né, principalmente o linguajar né, que é utilizado, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer os outros exercícios do módulo 1, né, para que na nossa aula ao vivo a gente consiga né, tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem e tchau, tchau, pessoal.